Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Graças e paz, queridos, amém? Sem mais delongas, vamos abrir a Bíblia em Deuteronômio capítulo 1, versículo 8. Amém? Assim está escrito: ponho esta terra diante de vocês, entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, e aos seus descendentes. Curve sua cabeça, ore ao Senhor para que Deus venha falar conosco nessa noite. Deuteronômio 1:8. Vamos ler todos juntos? Ponho diante de vocês, entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque, Jacó e aos seus descendentes. O tema da nossa reflexão, da nossa mensagem de hoje é tomando posse das promessas. Quem aqui tem promessa de Deus? Quem aqui não tem, receba agora a promessa de Deus em sua vida, porque nós servimos a um Deus de promessa. E a partir do momento que nós o conhecemos, Ele nos entrega promessas para que venhamos viver conforme a sua palavra. Quantos têm promessa? Levante suas mãos. Glória a Deus. Olhe para o seu irmão que está ao seu lado e diga a ele: tome posse da sua promessa. 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 Bem pentecostal aqui, né? Tome posse da sua promessa. É isso que a Bíblia nos diz. Ponho esta terra diante de vocês. Entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento aos vossos pais, aos vossos ancestrais. Deus fez uma promessa a Abraão. Deus fez essa promessa a Isaque, a Jacó, a José, a Moisés, em relação ao seu povo. E Deus cumpriu no tempo oportuno essa promessa na gestão de Josué, um grande líder destemido, desbravador. Deus honrou a sua palavra, cumpriu as suas promessas através de Josué. E se você conhece um pouco da história de Josué, você há de perceber que Deus, para cumprir suas promessas, abriu o rio Jordão. Deus simplesmente interrompeu o fluxo do rio. Você consegue até imaginar a correnteza vindo e parando, literalmente, enquanto a outra parte se esvaziava do rio, para que o povo pudesse marchar sobre as águas do rio Jordão. Deus, para cumprir a sua promessa, simplesmente destruiu as muralhas robustas e suntuosas de Jericó, que eram enormes, extremamente conhecidas naquela era. Deus destruiu aquelas muralhas ao som da trombeta dos levitas e dos sacerdotes, enquanto entoava, enquanto o povo adorava, Deus trabalhava e agia dessa forma. Como se não bastasse, além de abrir os rios, além de derrubar as muralhas, Deus simplesmente parou o sol, parou a lua. Nós sabemos hoje, através da astronomia, que o sol está parado. Então não foi o sol que parou, mas sim a terra no seu movimento de rotação e translação. E isso, segundo a força da física, seria impossível acontecer, porque lançaria as pessoas quilômetros de distância. E quando estudamos um pouco mais sobre esse assunto, percebemos que, mediante a ordem de Josué, não foi a terra que parou, não foi o sol simplesmente que parou, mas foi todo o universo, o cosmo parou. E o interessante é que a Bíblia diz no versículo posterior: tudo isso fez Deus para atender a oração de um só homem, Josué. Que Deus não é capaz para atender a oração de um só homem. Ele para sol, Ele para a lua, Ele para a terra, Ele para a nossa galáxia, o espaço sideral, o cosmo, o universo, todas as dimensões espaciais que há, tudo para atender a oração de um homem.
Um homem que tem promessa de Deus e um homem que quer, sobretudo, viver essas promessas de Deus. Assim é a história de Josué. Ele conseguiu conquistar as promessas de Deus. E a Bíblia nos diz nesse texto que ele tomou posse das promessas de Deus. Deus visita Josué dizendo: olha, você vai adentrar a terra que seus pais sonharam. Você vai conquistar a terra que mana leite e mana mel. Você vai porque eu estou contigo. Você vai destruir os jebuseus, os amorreus, os amalequitas, os midianitas. Você vai destruir os filisteus e tantos outros povos, Deus diz a ele. Mas o interessante é que posteriormente Deus diz a ele: agora tira a espada da tua bainha e vai lutar pelo que eu te dei. E aqui isso de alguma forma me surpreende, porque as promessas, elas requerem uma conquista, ela requer uma possessão. Tem muitas pessoas que têm promessa de Deus, mas infelizmente não estão vivendo essas promessas e não vão viver essas promessas simplesmente porque não tiveram a sabedoria de entender o que é promessa de Deus. Elas não acontecem de uma forma aleatória, elas não acontecem como um ato isolado. E por isso eu aprendo nesse texto e aprendo através da vida de Josué para vivermos essas promessas, tomarmos a posse dessas promessas, conforme está escrito: ponho essa terra diante de ti, entre e tome posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento dar aos seus antepassados Abraão, Isaque, Jacó e aos seus descendentes. E aqui, queridos, existem algumas verdades a partilhar convosco, algo que Deus fala muito ao meu coração. Mas antes eu gostaria de lhe perguntar. Perguntei há pouco tempo quem tem promessa. A maioria levantou a mão. Agora a pergunta a se fazer: qual é a sua promessa? Não precisa me responder. Qual é a sua promessa? Você está vivendo a sua promessa? Você está conquistando a sua promessa? Eu lembro um dia que Deus disse que eu seria pregador do Evangelho. E a partir dali a minha vida começou a mudar, que eu comecei a viver essa promessa. E por causa disso abandonei tudo que eu tinha aqui e simplesmente fui para uma terra que eu não conhecia, ficar confinado em um seminário durante 4 anos, sem acesso a nada, nem sequer a TV, ficar lá aprendendo a palavra de Deus. Tive uma experiência logo no primeiro ano, com apenas 20 anos de idade, de assumir uma igreja em Igaraçu, em Cruz de Rebouça, entrada do Maracujá, um vilarejo. O nome entrada do Maracujá já dá para você imaginar a entrada do lugar, né? Cheio de buraco. E minha esposa está aqui de testemunha. Eu pegava 12 ônibus ao domingo para estar naquele lugar. Entre integração e integração era 12 ônibus. Ficava na fila dos ônibus. Algumas ocasiões, não muitas, cheguei a dormir no banco dessa igreja, dessa congregação pequena que só dava 20 pessoas no máximo. Tudo para viver as promessas de Deus. Depois sou transferido para a Vitória de Santo Antão, onde eu pegava o metrô e pegava 2 ônibus e passava 1 hora dentro de um ônibus que entrava em tudo que era buraco. E tudo para viver a promessa de Deus. Tudo para viver essa promessa de Deus, para conquistar a promessa que Deus um dia tenha me feito. Eu quero te fazer uma pergunta: qual é a promessa de Deus em sua vida? Não é simplesmente se você tem promessa, mas qual é a promessa? Será que você está vivendo em conformidade com essa promessa? Porque se essa promessa você não está vivendo, ela é apenas uma imaginação, uma fábula, uma utopia que não vai se cumprir. E quantas pessoas frustradas, arruinadas, decepcionadas, às vezes até com Deus sem razão, porque não viveram as promessas, mas não viveram as promessas porque não entenderam a dimensão das promessas de Deus. E aqui eu gostaria de destacar 2 simples lições, através de Josué, principalmente através desse texto. Querido, toda promessa de Deus existe um processo. Repita comigo: existe um processo. Olhe para o seu irmão e diga a ele: existe um processo. Ai, 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 ai. Existe um processo que requer tempo. Existe um processo que requer paciência. Nós somos muito imediatistas. Uma hora ou outra eu me pego colocando algo no micro-ondas e quando está faltando apenas 5 segundos eu vou lá e desligo. Nós somos a geração do fast food. Quem aqui vai cozinhar hoje para poder jantar?
no final do dia ninguém, a maioria vai para algum lugar onde já está tudo pronto. Não é verdade? Nós somos essa geração que é tudo aqui e agora, imediatista. Com Deus não funciona dessa forma, meu querido. Deus, Ele não está à mercê do tempo, mas Deus estabeleceu o tempo para reger todas as coisas. A primeira coisa que Deus criou não foi os céus e a terra, a primeira coisa que Deus criou foi o tempo. Está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Antes de criar céus e terra, Ele criou o princípio, o ponto de partida. E o próprio Deus construiu o mundo em 7 dias. Será que isso não lhe ensina algo? Ei, toda promessa, ela exige a prova do tempo. Existe um processo. Então tomar posse não é algo isolado, não é um ato isolado, mas um processo que tem fases distintas. Sabe por quê? Escuta bem, Deus trabalha em nós para depois trabalhar através de nós. Copiou? Curtiu? Compartilha. Deus trabalha em nós primeiro para depois trabalhar através de nós. Deus te faz a promessa para moldar o seu coração, para moldar a sua conduta. Você não está preparado. Deixa eu te dizer algo aqui em tom profético. Se Deus disser como vai ser, você vai estragar tudo. Você vai querer antecipar tudo. E você vai acabar frustrando tudo. É por isso que Deus disse a Abraão: sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Deus não dá mais satisfação de nada. Ele simplesmente diz: eu te mostrarei. E é no decorrer da caminhada, é nesse processo que Deus vai se revelando paulatinamente, se revelando gradativamente, porque nós não temos ainda maturidade suficiente para compreendermos os desígnios de Deus. Então toda promessa, ela existe um processo. Deus trabalha em nós para depois trabalhar através de nós. E com Josué não foi diferente. Josué substituiu o maior líder que Israel já conheceu, Moisés. Ele foi tão respeitado que quando ele morreu, Deus ocultou o corpo. Deus precisou esconder o corpo, mandou Miguel batalhar, o anjo Miguel, o arcanjo Miguel, batalhar com Satanás para esconder o corpo de Moisés. Sabe por quê? Porque senão, se tivesse um sepulcro, um túmulo de Moisés, seria um lugar de venerações e de idolatria humanas. Tão respeitado que era Moisés. E quando Moisés morre, ele tem 2 filhos, um chamado Gerson e outro Eliezer. Mas eu fico encucado, intrigado com isso, porque nenhum dos seus filhos assume sua posição. Quem é que assume? Josué. Por que Josué? Se você for olhar a história de Josué, era aquele camarada que sempre estava ao lado de Moisés. A Bíblia nos diz que Deus descia na tenda para falar com Moisés. E atrás, por trás da tenda, estava lá Josué. Logo perto de Moisés. Um homem de confiança, um homem temente, um verdadeiro discípulo obediente. Isso é importante, sabe por quê? Eu ouvi certa ocasião: nunca será um bom discipulador quem não foi um bom discípulo. Não se pode levantar para ensinar quem ainda não aprendeu a sentar, para assimilar, para ser instruído. Josué é esse exemplo. Ele está em tudo. Ele é aquele camarada que vai com Caleb, e ele vem com otimismo, porque ele deixa a fé falar mais alto, bradar mais alto do que a dúvida, do que o medo, do que hesitações, receios e tantas outras coisas negativas que possam surgir. Eles: não, Deus está conosco. É aquele camarada que é exemplo em tudo. Então, quando o ciclo de Moisés se encerra, Deus chama Josué. Não é Moisés que indica, fazendo uma espécie de apadrinhamento, não. É Deus disse: olha, seu sucessor vai ser Josué. O seu sucessor vai ser Josué. Procure ser bênção na vida dos seus líderes. Sabe por quê, meu irmão? Deixa eu te dizer uma coisa: a bênção que você respeita é a bênção que você atrai. A bênção que você respeita, a bênção que você atrai. Quer um respaldo bíblico para corroborar com essa ideia? Aquele que dá um copo de água a um profeta recebe galardão de quê?
A mínima coisa que você pode fazer por alguém, que ninguém nega a ninguém, é um copo de água. Ou você nega? Antigamente ninguém negava um copo de água, né? Era a única coisa. Hoje são duas coisas: copo de água e a senha do Wi-Fi. Ninguém nega, né? Bom, pelo menos eu acho que não. Mas isso não nega ninguém. Você simplesmente dá. Então aquilo que você faz, por menor que seja por um profeta, você recebe galardão do profeta, porque é bênção que você respeita, a unção que você respeita, o ofício que você respeita, aquilo que você atrai. Um dia eu tive a oportunidade aqui, quando o meu pastor estava me visitando, no dia do pastor, Edécio sentou ali atrás, pastor Edécio. E eu disse: vocês me conhecem como pastor, mas ele me conhece como ovelha. Pergunta a ele se algum dia eu o afrontei. Pergunta a ele se algum dia eu desacatei, se algum dia eu fui insubmisso. Eu louvo a Deus por isso, por ter essa autoridade para testemunhar essa verdade diante de quem quer que seja. Porque a unção que você respeita é a unção que você atrai. Eu ainda não escrevi um livro. Tem umas bonecas. Bonecas é o arcabouço do livro. Umas bonequinhas. Estou até virando um colecionador de boneca, de tanta boneca que está tendo. Mas se existe uma unção que eu respeito, é essa. Quando Davi Botelho foi para o seminário, eu, peraí, abri a mala dele, coloquei os livros lá e ficava. Quando o pastor Clodoaldo veio para aqui, eu me vi da mesma forma: pastor, o senhor me deixa ajeitar seus livros ali e colocar na bancada? Foi ali que eu olhei para o livro dele e vi que ele fez mestrado e doutorado na instituição que eu nem estava fazendo mestrado e nem sabia, nem conhecia pessoalmente alguém que tinha feito. E ao comentar com ele, ele disse: olha, você pode ir, pode ficar na minha casa, não tem problema nenhum. Ficamos hospedados na sua casa em Orlando sem custo. Mas o que eu quero dizer aqui é que a bênção que você respeita, a bênção que você atrai. Eu fico atraindo essa bênção, um dia ela vai chegar em nome de Jesus. Mas Josué é um exemplo. E escute, querido, há um processo, não desista desse processo. E para que você venha entender melhor esse processo do tempo, olha o que está escrito em Hebreus capítulo 6, versículo 12. Por gentileza, a projeção. Hebreus capítulo 6, versículo 12. Olha só. De modo que vocês não se tornem o quê? Negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da... Deixa eu enfatizar essa segunda palavra aí. Por meio da fé e da... recebem a herança prometida. Em outra versão vai dizer obtém. Em outra ainda vai dizer conquista a herança prometida. Eu quero dizer... Outra, e essa diz herdam, não recebe a herança, recebem herdam. O que eu quero dar ênfase aqui é a paciência. O que esse texto está nos dizendo? Que é impossível viver a promessa, alcançar a promessa, conquistar a promessa sem a paciência. Agora, essa paciência não é uma inércia letárgica do comodismo, você se conformar com a zona de conforto, ser um parasita protozoário, paralisado com tudo, acreditando que Deus vai fazer tudo por você. Não é isso. Porque quando Davi escreve Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. No Senhor ele espera paciência, sabe como, irmãos? Rasgando leões, matando ursos, destruindo gigantes. Ele espera agindo, espera no Senhor trabalhando, espera no Senhor fazendo a sua parte. É triste às vezes ver jovens ociosos. Eu acho que a maior dificuldade dessa cidade é isso. Jovens ociosos, por isso que estão tão envolvidos com as drogas, porque não tem o que fazer. Infelizmente não tem o que fazer. Eu tenho dito sempre: não procure um emprego, porque quem tem um emprego vive desempregado. Procure uma profissão, porque ainda que você esteja desempregado, você vai ter o que fazer, você vai ter um ofício. Você vai dar seu jeito, você vai fazer bico, mas você não vai ser parasita de papai e mamãe. Torno a repetir aquilo que eu sempre digo:
Tem uns aí cuja profissão é filho. O camarada chega com 30 anos, você pergunta qual a profissão? Filho. Você vai casar com esse indivíduo, esse elemento. Sabe o que vai acontecer? Ele vai mudar de profissão. Vamos perguntar a ele, qual é a sua profissão agora? Ele vai dizer, marido. Marido. Esteja atento. Esteja esperta, garota. Olha só, se você queria, estava aguardando confirmação, receba em nome de Jesus. É essa a confirmação. Não sabe fazer nada, procura o que fazer, vai aprender a fazer alguma coisa. Vai aprender. Tem promessa de Deus, vai fazer algo. Foi o que Deus disse a Josué: tira a tua espada da bainha e vai lutar pelo que eu te dei. As coisas não vão cair do céu, meu irmão. Não se engane. O mundo é competitivo demais. E enquanto você não estuda, enquanto você não se capacita, enquanto você não se prepara, enquanto você não se profissionaliza, a concorrência agradece. Quem já ouviu falar em concurso para gari? Hoje está tendo concurso para gari. E tem pessoas com formação superior concorrendo. Os dias não são fáceis. Eu me preocupo e me permita que essa indignação é fruto de amor. Não interprete de outra forma. Para que ele venha lhe chacoalhar e dizer: acorda, teu pai não vai viver para sempre. Acorda. Fico preocupado com minha cidade, sabe por quê? Se Paulo Afonso não se tornar uma cidade universitária, se não aproveitarmos esse rio para agropecuária, essa cidade vai se tornar uma cidade fantasma. Daqui a 10, 20 anos você vai andar nas ruas de Paulo Afonso, você vai se esbarrar com filho de aposentado da Chesf. Vai ter mais nada, é filho de aposentado da Chesf. Você é o quê? Filho de aposentado. Você é o quê? Filho de aposentado. Só que essa moleza vai acabar. Essa moleza vai acabar, por isso se desperta enquanto é tempo. Infelizmente a logística não favorece, não há empresas, não há indústrias, não há fábrica. Então estuda. Você pode não arranjar emprego, as coisas é difícil, mas você pode estudar. Você pode estudar, você deve estudar. E não existe desculpa para quem não estuda, viu? Não existe. Aproveita e estuda, faz um curso, faz uma capacitação. Porque senão, meu querido, as promessas, elas não vão lhe alcançar. Você não vai viver as promessas. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Não transfira a responsabilidade para os seus pais. Não transfira a responsabilidade para a situação econômica do país. Não transfira essa responsabilidade. Seja homem, assuma. A culpa é minha. A culpa é minha enquanto há tempo. Josué entendeu isso, o tempo, sabe por que ele entendeu? Escuta só. Você tem promessa, administre o tempo, sabe por quê? Noé recebeu uma promessa de Deus, sabe quanto tempo ele viveu essa promessa para se cumprir? 120 anos. Abraão recebeu uma promessa de Deus, sabe quanto tempo ele recebeu essa promessa? Ele recebeu a palavra e a promessa se cumpre, sabe quanto tempo? 25 anos depois. José recebeu uma promessa, sabe quanto tempo? 13 anos. O interessante é que quando Deus disse a José: olha, o sol e a lua vão se curvar perante você, 11 estrelas vão se curvar perante você, os feixes de trigo vão se curvar perante você. Ele pensou que era ali. Aí quando seu pai diz: vai olhar seus irmãos, ele sempre vinha trazer o relatório. Olha, estão dessa forma, estão desse jeito, estão desse modo. Ele pensou que a hora era agora de governar, de administrar, de dominar tudo e todos. Aí Deus pega ele e recolhe. É o processo. Deus pega ele e esconde. Durante 13 anos ele não vê pai, ele não vê mãe, ele não vê irmão, ele não vê ninguém, ele está escondido. Foi o que Deus fez com Davi, ungiu ele na casa dos seus familiares, e ele pensa que vai ser rei, mas ele ainda espera 15 a 20 anos para se tornar rei, por causa do processo do tempo. José esperou 13 anos. Moisés, sabe quantos anos esperou? 40 anos. Josué e Caleb, sabe quanto tempo esperaram? 45 anos. 45 anos. E Caleb diz a Josué: olha, tal era a minha fé há 45 anos como ainda é hoje. Chegou o tempo de conquistar a terra que o Senhor prometeu. E ele sobe ao monte para matar
matar gigantes. Caleb é um matador de gigantes. 45 anos depois ele disse: é chegada a minha hora, é chegado o meu tempo, eu me preparei para isso. Querido, escuta isso em nome de Jesus. Registra isso na tua mente. É melhor estar preparado para uma oportunidade, ainda que ela não venha a existir, do que surgir uma oportunidade e você não estar preparado. A frustração maior não é tentar e não conseguir. É não conseguir porque nunca tentou. Quando você deseja algo, quando você luta por algo, permita-me, não quero ser esotérico, mas os céus conspiram ao seu favor. E de algum modo você se aproxima mais daquilo que você tanto anseia. E isso está escrito em Provérbios. Assim como o homem pensa, assim como o homem anseia, assim será a sua alma. Você é resultado dos seus sonhos. Você é resultado dos seus ideais, dos seus desejos, das suas metas. O que você é hoje é justamente uma soma daquilo que você fez há 10 anos. E é hoje que você escolhe construir um novo amanhã. Não há como voltar ao passado e mudar o que aconteceu, mas podemos a partir de hoje construir uma nova história com as mãos de Deus, guiando os nossos passos em nome de Jesus. Existe um tempo, 45 anos, Davi 15 a 20. Jesus, dos 12 aos 30. Deus escondeu para ele viver esse processo. Deus não poupou nem o seu filho. E passou 30 anos aguardando o tempo da promessa. João Batista aguarda 30 anos para cumprir o seu ministério, que durou apenas 6 meses. A gente pensa que Paulo foi tudo assim imediato, né? Paulo se converte, ele vai para a Arábia, passa 3 anos na Arábia. Ele não vai para Jerusalém, ele fica na Arábia. Depois da Arábia, ele vai passar mais 7 anos em Tarsis. Depois de 10 anos, ele faz sua primeira viagem missionária carregando a mala de Barnabé. Eu estou falando aqui do maior missionário que esse mundo já conheceu. Primeira viagem dele para Antioquia era carregando a mala de Barnabé. A viagem não era dele, era de Barnabé. Barnabé precisou de alguém e chamou Paulo para passar 1 ano em Antioquia. A partir dali começam as peregrinações, e ele atravessa o mar Mediterrâneo, ele chega à Ásia proconsular, ele chega à Ásia Ocidental, ele alcança a Europa, uma parte da Europa, e ele começa a evangelizar o mundo todo da sua época. Tudo tem uma questão de tempo, processo do tempo. Olha o que nos diz: por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Você tem promessa? Quero ver o sorriso que eu vi no início. Há um processo, irmão. Há um processo que requer paciência. Há um tempo para todas as coisas. Há um tempo para tudo. Agora, a segunda lição. Se a primeira era processo, a segunda é: existe um princípio. Existe um princípio que requer fé. Porque antes de cada promessa vem uma instrução. Quem aqui já percebeu isso? Antes de cada promessa vem uma instrução. Deixa eu te dizer, você lê Gênesis capítulo 12, versículo 2. E diz: e te abençoarei, e te darei uma grande nação, e farei teu nome grande, como só os grandes têm. Aí você já quer tomar posse aí, né? Só que no versículo 1 diz: sai da tua terra, da tua parentela, da tua casa, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Eu não sei se você já percebeu, mas antes de cada promessa existe uma instrução. Porque toda promessa, ela tem um princípio, ela requer um princípio. Existe um princípio de fé, existe um princípio de obediência. Deixa eu te dizer algumas promessas aqui que a gente encontra na palavra de Deus. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí você está passando infortúnios na sua vida e está dizendo: todas as coisas cooperam para o meu bem, todas as coisas cooperam para o meu bem. Espera aí. É para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, você pode tomar posse dessa promessa. Mas se você não ama, não tome posse dessa promessa.
Aí você vai ver lá Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo, tu e tua casa. Aí você quer tomar posse da promessa, minha casa será salva, minha casa será salva. Opa! Crê no Senhor Jesus Cristo. Primeiro Deus espera essa posição pessoal sua, para depois essa bênção se estender não somente a você, alcançar não somente a você, mas se estender aos seus familiares. Você vai para Isaías capítulo 1, versículo 19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Aí você vai dizer, Deus tem o melhor da terra, Deus tem o melhor da terra, Deus tem o melhor da terra. É verdade, mas não é para todo mundo, meu irmão. Leia a instrução antes da promessa, para entender o princípio que há em cada promessa. E o princípio é: se quiserdes e se me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Aí você vai em Gênesis 17, versículo 1, anda na minha presença e sente uma bênção. Aí você começa a dizer, eu sou bênção, eu sou bênção, eu sou bênção, eu sou bênção. Mas esquece do versículo anterior. O texto, o mesmo versículo na verdade, que diz, anda na minha presença. Só há uma possibilidade de sermos uma bênção quando andarmos na presença do Senhor. Você vai para Jeremias 33, 3, que diz, clama-me e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas das quais não conheces. Aí você vai dizer, Deus é um Deus de revelação, que revela as coisas grandes. Opa, peraí, calma, vai devagar. Há uma instrução, clama-me e anunciar-te-ei. Ele se revela e revela coisas grandes, ocultas, mistérios, aqueles que o clamam. Aí você vai para 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 15. Estarão abertos os meus ouvidos e atentos os meus olhos à oração que se fizer nesse lugar. Aí você vem para a igreja acreditando que você vai orar e Deus vai te ouvir. Opa! Vamos lá para o versículo 14. Se o meu povo, exclusividade, não é qualquer povo. Povo que se chama pelo meu nome, especifica quem é esse povo. Povo conhecido como povo de Deus. Se humilhar, há uma condição, humilhação. Se orar, se me buscar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado, sararei a terra. Aí sim, estarão abertos os meus ouvidos, atentos os meus olhos à oração que se fizer neste lugar. Sabe por que nós não estamos vivendo as promessas de Deus e muitos aqui infelizmente não vão viver? Porque não atende o processo nem o princípio. Se você puder sair aqui determinado a fazer diferente, irmão. Eu entendi o processo e o princípio. Eu entendi o princípio, o processo que tem um tempo, não é o meu tempo. O princípio que requer a fé. Porque sempre há uma instrução da parte de Deus para cada promessa que Ele realiza em nossas vidas. Ele tem uma instrução muito bem definida e compete a mim e a você conhecer que instrução é essa. Quer ver um detalhe? Abre por gentileza a Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 33. Olha só que coisa linda. Com licença aqui, viu? Dá um beijo aqui. Maravilhosa demais. O que seria de mim se não fosse essa lâmpada? Seria de nós, se não fosse esse manual de vida. Olha o que está escrito. Os quais pela conquistaram reinos, praticaram justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões. Se você viu que há um processo que requer paciência, há um princípio que exige fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E aquilo que a gente faz, se não for por fé, é pecado. Você sabe muito bem. O justo viverá pela fé, e se ele se retroceder, a minha alma não se agradará nele. Forte isso, né? O justo viverá pela fé, mas se ele recuar, retroceder, a minha alma não se agradará nele. Quero te desafiar nessa noite, meu irmão, para que você saia daqui querendo destruir tudo que há
está na sua frente. É o rio, é as muralhas, é o sol, é a lua. Vão parar. Em nome de Jesus. É atravessar o rio, é derrubar as muralhas, é parar o sol e a lua, porque você tem promessa de Deus. E Satanás não vai lhe impedir de viver as promessas de Deus. Quero te desafiar aqui, irmãos. Esse é o intuito dessa mensagem. Eu vou aproveitar que eu ainda estou no primeiro mês desse ano, onde nosso coração está permeado de expectativas e de esperança, para lhe desafiar a ir além dos seus limites, para viver de fato a promessa de Deus, chamando à existência aquilo que não existe. Deus espera isso de mim e de você. A Bíblia vai dizer que Sansão pegou uma queixada de jumento e partiu para cima de 1000 homens. Aí o texto nos diz isso, que eu acho extraordinário. E o Espírito de Deus desceu sobre a vida de Sansão. O Espírito de Deus não desceu sobre a vida de Sansão para ele partir para cima de 1000 homens. Ele simplesmente foi. E a partir da sua atitude, Deus agiu. Vou te dar uma outra frase para você registrar aí na sua mente, no seu coração. Deus age mais em reação às nossas ações do que às nossas petições. Você sabia disso? Deus age mais em reação, como reação das nossas ações do que as nossas petições. Quer um exemplo? Moisés diante do Mar Vermelho, olha para cima, Deus interrompe ele. Deus diz: por que clamas a mim, Moisés? Diga aos filhos de Israel que é hora de marchar. E o mar não se abriu para que ele pudesse marchar, mas na medida que ele ia marchando, o mar ia se abrindo. Quer atravessar esse mar que te impede, esse mar de problemas, de dificuldades, de obstáculos, de empecilhos? Põe o teu pé nas águas. Saia da sua zona de conforto. Coloque o seu pé nas águas para ver o milagre. O milagre acontecendo. Existe um princípio. Antes de cada promessa, há uma instrução. A Bíblia diz que se creres, verá a glória de Deus. Ei, não é ver para crer, é crer para ver. Todo mundo quer ver a glória de Deus, mas antes é necessário crer. Há um processo, há um princípio. Não sei quanto a você, meu irmão. Eu não posso me responsabilizar por você. Mas quanto a mim, eu vou tomar posse das minhas promessas. Haja o que houver, custe o que custar, passe o que passar, aconteça o que acontecer. Pode vir demônios misturados com capeta. Eles, se vierem por um caminho, sairão por 7. Mas eu quero viver. Lembra quando Davi diz: uma coisa eu peço e a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor por toda a minha vida. Não ficar somente nas petições, mas nas atitudes. Uma coisa eu peço e busco, peço e busco, peço e busco. O tempo passa. O tempo é inexorável. Inexoravelmente o tempo voa. Olha para você, já se olhou no espelho hoje? Meu Deus, eu fui hoje mesmo, estava penteando meus cabelos. Não sei se é nessa, Gustavo, nessa. Tanto cabelo branco. Jesus, eu não vou pintar nunca. Eu vou pagar para quem pinte, mas pintar eu não vou. O descabelo branco, eu disse: meu Deus, passando a mão aqui. Meu Pai, olha só o pastor. Meu Deus do céu. E aí vou daí olhando protuberância aqui. A gente faz de tudo para sair, mas não tem jeito. Meu Deus, como o tempo passa. Cadê aquele menino? 18 anos pregando o Evangelho, querendo viver o Evangelho. Como o tempo passa. Como as coisas mudam. O problema não é nem sempre o tempo passar, as coisas mudar, né, gente? Tem mais aquele vigor, mais aquela vitalidade.
Eu disse: Senhor, eu não quero perder nunca a fé, porque o Senhor mudou o nome de Abraão quando ele tinha 100 anos. E o Senhor ainda muda nomes. O Senhor ainda muda história. Tem promessa que eu não me lembrava mais. Na realidade eu tinha desistido. Esse ano, de 2017, Deus me surpreendeu. Em 2002, nós nos preparamos para ir para a viagem na Coreia do Sul. Era uma promessa que Deus tinha feito. Eu tomei posse daquela promessa. Mas deu tudo errado, deu tudo errado. E foi uma vergonha, foi uma frustração, irmãos. 15 anos depois, não estava nem nos meus sonhos, nem nos meus desejos. Se dissesse, você quer ir para 20 países, nesses 20 países não estava a Coreia. Eu estava quieto, sossegado no meu lugar, apenas me preparando para estar sempre preparado diante de Deus. E recebo uma ligação do coordenador, o pastor Edelberto, a quem eu agradeço de coração, oferecendo essa viagem sem custos. Não teve custo para a igreja, não teve despesa pessoal, não teve nada. Simplesmente disse: eu quero te levar para a Coreia, e me levou. Há quem diga que ninguém dá nada a ninguém despretensiosamente, né? Isso aconteceu. Eu sou testemunha. Simplesmente fomos extremamente abençoados naquela igreja, naquele lugar. Mas eu fiquei perguntando, ouça o que eu estou dizendo, infelizmente nem todos estão aqui, nem todos estarão depois quando eu vier contar isso. Eu não entendi a frustração em 2017 que eu tive em Israel. Foi grande, eu tive vergonha. Tive vergonha de vir aqui, vim porque eu sou homem, mas tive vergonha de sair de casa, de sair do quarto. Quando deu tudo errado, eu fiquei 4 dias lá no apartamento em Salvador, aguardando emitirem as passagens. Como foi difícil aquilo. Aí, de repente, vem essa viagem para a Coreia como um bálsamo, um refrigério. Tudo que me leva a crer é que Deus não queria que eu saísse das fronteiras geográficas do meu país antes de me honrar por uma frustração que eu vivi há 15 anos, que eu nem mesmo me importava. Deus fechou as portas de Israel, porque Deus queria que primeiro eu fosse a Coreia do Sul. Agora escute uma coisa. Tira o óculos para que você possa olhar bem nos meus olhos. Eu não sei o que aconteceu em relação a Israel, mas um dia Deus vai mostrar, não somente para mim, mas para cada um de vocês, o que aconteceu. Assim como Ele fez na Coreia, Ele fará em Israel. Por que, pastor, o Senhor disse isso? Porque eu escolho crer. Eu escolho crer sem titubear, sem pestanejar, com todas as forças da minha entranha, até o último suspiro, até o último palpitar do meu coração. Eu escolho crer. Eu escolho crer. Eu escolho crer, eu escolho crer, eu escolho confiar. Eu sei quem sou e sei o que eu quero. Eu amo o meu Senhor e posso me apoderar da palavra que nos diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nenhuma frustração, nenhuma decepção vai me parar, porque eu sei em quem tenho crido. É poderoso para guardar o meu depósito até aqui. Eu sei em quem tenho crido. Aleluia. E aqui eu quero encerrar dizendo aos irmãos, na conclusão, que as promessas de Deus são como decretos. Existe o decreto condicional e o incondicional. O que é isso, pastor? Incondicional é aquele que não depende de mim, não depende de você. Deus ordenou ao sol para ser o luzeiro do dia. Amanhã, às 4 horas em diante, ele vai se despertar novamente. E ele vai resplandecer novamente. Independente de mim ou de você, haverá o alvorecer. Deus determinou a lua para ser o luzeiro da noite. E ela está lá brilhando nos céus. Então essas são promessas incondicionais.
mas existem outros decretos, existem outras promessas que dependem de mim, que depende de você, que depende de nós, que não vai acontecer se nós não nos mobilizarmos. Essas são as promessas condicionais. É essa a promessa que Deus nos faz. É essa promessa que Deus te fez. Portanto, irmão, em nome de Jesus, se posicione diante de Deus para viver as promessas que Ele te fez, entendendo o processo, entendendo o princípio, o processo do tempo, o princípio da fé. Entenda, esses decretos são condicionais. Você escolhe. Você lembra quando Jesus disse: removam a pedra? Tem até uma canção muito conhecida, Remove Minha Pedra, né? De Aline Barros. Linda canção, e eu nunca vou impedir ninguém de cantá-la. Mas não é Deus que vai remover essa pedra. Essa pedra não. Deus vai remover outras. Essa você tem que remover. E Jesus desafia a nossa fé ao ponto de dizer: remova a pedra. Agora, 4 dias morto, Lázaro. O corpo em decomposição, em putrefação, em estado crítico, o odor é de agredir as narinas. Mas Jesus disse: remova a pedra. É tão simples, mas nos desafia tanto. Remova a pedra. Remova a pedra. E os discípulos foram lá, removeram a pedra. E ele disse: Lázaro, vem para fora. Você tem que entender que a matéria estava ali, mas o espírito estava nos céus, passeando no paraíso. Fica imaginando Lázaro lá passeando no paraíso. De repente aquela voz que ressoa, ultrapassando as dimensões do espaço e do tempo, indo muito além das condições humanas, ultrapassando o céu atmosférico, o céu astronômico, para chegar no céu da glória de Deus. Está Lázaro lá, andando, de repente conversando com um anjo, sei lá, vamos parafrasear, são conjecturas. De repente, Lázaro, venha para fora. Na hora, ele se desperta no seu corpo. Porque quem mandou é o autor da vida. É aquele que tem autoridade sobre a morte. É aquele que tem domínio sobre tudo que existe, sobre tudo que há, sobre tudo que acontece nos céus e na terra. Ele é o Senhor da vida. Se Ele ordenou até a morte, ela tem que obedecer. Por que eu estou contando isso? Eu não sei qual foi o Lázaro que você matou. Eu não sei qual foi o Lázaro que você sepultou. Eu não sei qual foi o Lázaro que você cravou com uma pedra. Mas esse Lázaro está lá. Não adianta ignorar. Esse Lázaro está lá. Não sei qual foi o sonho, o anseio, a promessa de Deus que você tanto insiste em ignorar e se desfazer dela. Mas tenha certeza que hoje aqui, é nesse lugar, nessa hora, Deus vai transformar o teu pranto em júbilo. Porque aquele que crê, ainda que morra, viverá, e aquele que vive jamais morrerá. Ele é a ressurreição e a vida. E a minha oração é que Ele venha ressuscitar sonhos que já não existem mais. Que Ele venha ressuscitar promessas que um dia você esqueceu, por não entender o princípio e o processo. Que Ele venha lhe despertar. Quantos desejam esse milagre aqui? É simples. Remove a pedra. A pedra da incredulidade, a pedra da dúvida, a pedra do medo. Recolhe a pedra dos murmúrios, das lamentações. Remove todo esse tipo de pedra.
para que Deus chame à vida aquilo que em você já não existe mais. Amém, irmãos? Amém? Essa hora que você diz amém. Glória a Deus. A gente vai ensaiar para fazer mais bonito. Amém? Amém. Glória a Deus. É isso que eu espero de você, é isso que eu espero de mim, é isso que eu espero de nós. Eu vou ministrar a bênção pastoral agora. O Ministério do Louvor pode subir ao altar. Mas saia daqui. Saia daqui obcecado pelas promessas de Deus. Chacoalha teu irmão que está ao teu lado aí. Aí chacoalha ele, balança ele de um lado, incomoda ele mesmo. E diz: toma posse da promessa. Toma posse da promessa. Toma posse da promessa. Toma posse da promessa. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.